E aí, moçada, Educação Cristã, nós estamos fazendo então uma revisão de todos os capítulos, né, do livro do Alain Brizotti. Nós estamos agora no capítulo 6. O capítulo 6, para mim, é o capítulo essencial, porque ele vai trabalhar a presença do mal, e ele chama o capítulo 6 de real. O mal é real, embora às vezes não seja visível. Ele cita o vento, né? O vento é real, só que você não percebe, mas não consegue perceber, não. Você consegue perceber, mas você não consegue ver. O mundo aqui é um museu de lágrimas, já diz o poético autor, que cita Hiroshima e Nagasaki, que são duas cidades destruídas pela bomba atômica, né? Até hoje tem consequências dessa explosão atômica na cidade. Mais de 200 mil pessoas morreram, né? Nós estamos chocados agora com essa presença de um mal que também não é visível, mas é real, e mais de 110 mil pessoas também morreram, que é esse vírus que está acontecendo agora. Então, o mundo é decaído. O que é o mundo decaído? O mundo foi criado por Deus para ser perfeito. O mundo é perfeito antes da queda. A queda, então, o que é a queda? É o homem se afastar de Deus, e isso traz para o mundo, tanto físico quanto espiritual, consequências negativas e destruidoras. Então nós estamos num campo de batalha. Você não está no parque de diversão, você está no campo de batalha. Tem um texto de Lucas, capítulo 22, 44, que o próprio Cristo, na hora da morte, na hora da cruz, e as pessoas falam assim: nosso próprio Cristo sofreu? Sim, o próprio Cristo sofreu. Quando eu tive essa sacada, foi quando eu mudei meu conceito de cristão. Eu era um cristão que reclamava, porque eu queria o melhor da terra, e só coisa bacana, e eu achava que Deus tinha a obrigação de me dar só coisa bacana. Quando eu era adolescente ainda, um dia encontrei esse texto de Lucas, e eu descobri que o dono de tudo isso, o autor da vida, o dono do planeta, o dono de tudo que nós estamos aqui, ele sofreu dores. Ele fala assim, Lucas, o Dr. Lucas, que é um historiador, eu gosto de historiador, não sei porquê, mas eu acho bom historiador, fala o seguinte: e posto em agonia, ele orava intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue. Então Jesus orava tão intenso, com tanta força, com tanta agonia, que o suor dele era transformado em gotas de sangue. E ele estava agoniado, ele estava perturbado com a cruz, com a morte de cruz. Por quê, professor? Deus tinha medo da morte? Não. Até porque ele sabia que 3 dias depois ele estaria de volta, e a vitória da vida sobre a morte era a morte da morte. É paradoxal, né? A morte da morte. Cristo é a morte da morte. Tá, graças a Deus, louvado seja Jesus. Eu gosto mais de Jesus, sou fã. E a morte da morte, então, que é paradoxal, mas é real. Deus matou a morte para você ter vida. Então, naquele dia na cruz, quando ele foi para a cruz, ele levou o pecado de toda a humanidade. Por isso Jesus tinha, então, a agonia da cruz. Era algo desprezante, é algo miserável. Para Deus se tornar homem é algo cruel. Um homem se tornar Deus é bacana, mas Deus se tornar homem, e o pior de todos os homens, pensa no pior de todos os homens, Jesus se tornou e pegou os pecados de todos os homens, o pior de todos os homens, todos nós, aquele que você acha que é bonzinho, o pior de todos os homens, e por isso ele sofreu. Tá, então a dor existe neste mundo, o mundo não é perfeito, você vai ter dor, você vai ter agonia, até chegar no paraíso. E o autor coloca algumas distorções que nós fazemos. O que é distorção? É você fugir do propósito original. Ele fala, amor em excesso é uma distorção, e o amor em excesso sufoca. Imagina uma pessoa que ama o outro, fica o tempo todo sufocando a pessoa. Amor em excesso é uma distorção. Admiração em excesso, quando a pessoa admira demais o outro, vira inveja. Pessoa que gosta de presença do outro 24 horas, sufoca a vida do outro, né? Não dá espaço para o outro viver, em excesso. Pessoas que ficam elogiando o outro o tempo todo, aí já vira um bajulador, né? O bajulador do outro. Então, cuidado, gente, cuidado com os excessos, cuidado com a falta de equilíbrio. Você precisa de equilíbrio. Bacana? O mal mata nossas esperanças. Então, a primeira coisa, o mal traz distorção. Além do mal trazer distorção para o mundo físico, o mal traz a falta de esperança. E nós somos o povo da esperança, na esperança de coisas bacanas. E quando o mal mata a sua esperança,
mata também para essa vida física. O próprio mal quer então matar o que? As nossas certezas. Deus quer que você seja confiante e acreditar sempre nas coisas de Deus, nas coisas bacanas. O próprio mal então quer reduzir a sua crença, quer que você se torne um descrente. Jesus chega para um discípulo dele e fala: você precisa ser crente. Não no sentido que ele frequentava uma igreja, porque Jesus andou com eles 3 anos, nunca foram para igreja nenhuma. Mas no sentido de ser crente, no sentido de acreditar na palavra, acreditar em Deus, acreditar nas coisas que virão. Se você começar a duvidar dessa, não, será que vai ter mesmo? O mundo aqui acaba aqui mesmo. Não, a gente não precisa fazer nada de bom para as pessoas. Ninguém presta, está todo mundo iludido, aqui não vale nada. Apatia, não tem mais dor para a miséria do outro. Então, cuidado com as suas faltas de esperanças não matar a sua vida também. Ok? Aí o autor começa com a face do mal. Como é que o mal se apresenta? Você falou que ele é invisível, mas tem face? Isso. Ele fala que a primeira face dele é o medo. O gigante que mata as pessoas é o medo, né? A ansiedade, o medo, as tristezas são faces do mal. E ele coloca que o mal, além de ter essa face cruel, tem a face também do abuso. Nós citamos aqui o caso do abuso sexual da criança, que trouxe comoção nacional, ninguém esperava uma covardia tamanha. Abuso social, as pessoas porque tem grana, ridiculariza quem não tem grana, ridiculariza a casa do outro, o carro do outro, quem trabalha para ele. Abuso político, pessoas que têm o poder, não é? E não fazem por merecer, não cuidam do outro. Quem tem o poder tem que cuidar do outro, ele foi eleito para cuidar do outro. O político tem que ter a noção de que ele é um representante do povo, e não alguém que explora o povo. No Brasil, as pessoas precisavam de reler essas histórias políticas, né, do poder. Poder espiritual, usar a igreja, usar a sua habilidade espiritual para levar proveito. Então, esses são abusos. O autor coloca também uma característica cruel desse mal, que são os sentimentos que ele gera, que é a decepção, que é o sentimento de culpa, o sentimento de rejeição e ansiedade. Fala aí, Orlandino, você falou de abuso, de descrença, de consequências. Tudo isso está embutido nas pessoas que permitem ser, então, escravas desse sentimento de maldade. Sim, você viu que o mal ele tem muitas características e você pode, sem perceber, ter atuado em uma dessas características. Então, qual é o apelo aqui do autor? Fazer uma releitura dessas características, do seu aspecto, de como você vê o outro. Eu não sei se você reparou, sempre está ligado com o outro. Por isso que Jesus disse um dia, né? Cuidar do outro é a grande sacada. Amar o outro é a grande contribuição nossa. Cuidar do outro. Lembre-se disso, né? Eu sou pastor evangélico, então se alguém me perguntar como você define pastor? Pastor, para mim, é aquele que cuida do outro. Pastor serve para cuidar. O pastor não é para pregar, não. O pastor é para cuidar do outro. Pastorear é uma pessoa que está doente, você ir lá visitá-la, afagar, cuidar, levar uma palavra, orar, interceder por ela. Você encontra alguém na rua e está carente, você fala, você precisa de alimento? Sim. Você vai lá, traz o alimento, dá para a pessoa, tenta encaminhar para um centro de abrigo para essa pessoa. Então você cuidou do outro, você pastoreou o outro. Eu gosto muito dessa visão de Jesus, de pastorear é cuidar do outro. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você gosta mesmo de mim? Gosto. Jesus foi, então cuida do outro, cuida das minhas pessoas, hein, Pedro? Pedro, você gosta de mim mesmo? Demais, Jesus. Não, cuida das pessoas que eu gosto. Pedrão, você gosta de mim pra caramba? Ele falou, demais, Jesus. Então cuida das pessoas, tá? Então, vou fazer a pergunta de Jesus. Você está me ouvindo? Você gosta de Jesus? Sim, pastor. Sim, professor. Então cuida das pessoas que Jesus ama. Cuide das pessoas que Jesus ama. Para terminar, ele faz o fechamento do capítulo falando o seguinte, o mal é real, mas ele é totalmente visível, né?
não no sentido de visão, né? Mas no sentido de percepção. Você pode perceber o mal, então ele é visível na percepção, não pelos tatos, não pela visão, não pelos sentidos sensoriais, mas pelo sentido interno, espiritual. Devemos lutar contra o mal, cara. Devemos lutar. E essa luta começa dentro de nós mesmos. A primeira guerra que a gente tem que travar com o mal não é lá fora, é com a gente mesmo. A gente tem que despir das tranqueiras, dessas consequências, dessas faces que eu disse do mal, tá? E para terminar, a grande jogada do mal não é negar a sua existência, mas é fingir as suas consequências. Então, o mal nem quer fingir que não existe, ele quer que você não o perceba. Não, ele pode até me perceber. O mal não tem problema se você o percebê-lo. Ele só tem problema quando você começa a fazer a ação contrária, que é o bem. Quando a gente começa a fazer o bem, a gente vai aniquilar o mal. Vamos aniquilar o mal o máximo que você puder. Eu gosto muito de pensar nisso. Um grande abraço, a gente se vê por aí. Fique em paz. Fique com o bem.